Olá, mãezinhas e paizinhos, tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda Soler, a doutora mamãe, e hoje eu quero fazer um bate-papo com vocês relacionado a um tema muito frequente e que toda vez que eu dou plantão em pronto-socorro, eu penso, eu vou falar sobre isso, que é sobre o corticoide. Corticoide não é xarope. Vamos repetir isso internamente? Corticoide não é xarope. Então, o que é o corticoide? O corticoide também, pelos nomes comerciais, é a prednisolona, a prednisona, o COID-D, por exemplo, são medicamentos amplamente utilizados nos pronto-socorros infantis. E muitas mães acabam indo na consulta com a criança com resfriado comum. E é incrível que se você chegar para a mãe e falar, mãezinha, isso é só um resfriado comum, intensifica a lavagem nasal, faz uma inalação com soro, ela não sai dali satisfeita. Enquanto você não prescrever um xaropezinho, a mãezinha não fica tranquila. E essa cultura de medicalização acaba fazendo com que as crianças sejam muito mais expostas a medicamentos que às vezes não precisariam estar tomando. E o corticoide é um deles. O que é o corticoide? O corticoide ele é um potente anti-inflamatório, amplamente utilizado em doenças como asma, algumas doenças hematológicas, doenças oncológicas, doenças reumatológicas. Então, se for necessário utilizar o corticoide, ele vai ser utilizado. Mas o que eu falo é sobre usar sempre, mesmo que não haja necessidade. Às vezes é muito comum a mãe chegar no pronto-socorro e falar que o filho tá com o nariz escorrendo, tá com uma tossezinha chata e ela aproveitou e deu o xaropezinho que tinha em casa. E aí quando eu pergunto o que é? Prednisolona. Isso é mais frequente do que a gente gostaria, tá bom? Por que a gente não deve utilizar o corticoide? Porque ele é um potente anti-inflamatório e ele altera funções hormonais. É como se a gente estivesse dizendo para o nosso organismo, não precisa produzir mais corticoide porque eu estou tomando. E aí a gente pode acabar enganando o nosso organismo e eles acabarem diminuindo o corticoide, que é muito importante para os processos inflamatórios, para a nossa resposta imunológica. Então, por isso a gente pede que não seja utilizado em larga escala. É claro, meu filho está com asma, meu filho está com um processo inflamatório muito importante, o médico achou que seria necessário usar o corticoide? Ok, tudo bem, sendo bem orientado pelo pediatra, ótimo, mas não o utilizem para resfriados comuns, não utilizem no dia a dia como se não houvesse problema, porque há problema sim na utilização em larga escala dessa medicação, tá bom? E o que a gente pode fazer então diante desses resfriados comuns? Usem da inalação com soro e da lavagem nasal, porque isso não tem contraindicação, vocês podem fazer à vontade, vocês vão estar umidificando as vias aéreas dos filhos de vocês vão estar tornando a secreção menos espessa, dê bastante líquido para a criança de vocês beber, porque isso fluidifica a secreção e fica mais fácil de expelir. Crianças muito pequenininhas tendem a expelir através das fezes, por exemplo. Crianças maiores já conseguem escarrar o catarrinho, então vocês ensinem eles a assoar o nariz toda vez que vier a secreção. Então, é importante que vocês façam medidas que possam fluidificar essa secreção para que ela seja eliminada, tá bom? E não mascarar. E foram feitos, né, para vocês não saberem que isso saiu assim da minha cabeça, por exemplo, foram feitos estudos em que foi usado placebo versus xaropes e perceberam que xarope não faz tanta diferença na vida da criança. O único xarope que eles acreditam que faça alguma diferença seria o xarope de mel, mas o mel não pode ser utilizado antes de 1 ano de idade pelo risco de botulismo, tá bom? Então, xaropes em geral não surtem tanto efeito. A gente pode até dar que vai acalmar mais a mãe do que a criança, mas em geral eles não surtem tanto efeito, tá bom? Gostou da dica? Então curte o nosso vídeo, compartilha com outras mãezinhas e paizinhos, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos.